Eu sou o Wilson dos Santos, evangelista, e desejo boas-vindas a você. Seja bem-vindo ao canal Dia a Dia com Deus. Aqui é um canal religioso. O propósito de tudo que for dito aqui no canal é relacionado ao estudo da Palavra de Deus. Se você está interessado em estudar a Palavra de Deus, é o canal certo que você escolheu. É claro que existem outros canais, evangelísticos, que são bons, mas o meu objetivo é ensinar a Palavra de Deus a vocês. E eu fazendo assim, eu aprendo também quem ensina aprende também, porque isso é uma experiência maravilhosa, né? E prática também. Quanto mais você ensina, mais você aprende também. Isso é em qualquer campo disciplinar, né? Seja no colégio, em qualquer lugar, quando você ensina, você aprende mais. Então, por isso que é bom a gente passar aquilo que a gente sabe para as pessoas. É o que eu estou fazendo aqui nesse momento. E vou orar e em seguida nós vamos estudar esse tema, que é os 10 mandamentos. Senhor, nosso Deus, estamos na Tua presença mais uma vez para administrar a Tua Santa Palavra de uma forma correta, respeitosa, sem desviar para outros caminhos, né? Os nossos entendimentos, que o Espírito Santo esteja nos guiando a toda a verdade da Tua Santa Palavra. É o que nós pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Os 10 mandamentos, eles se encontram em Êxodo 20, verso 3 a 17, o versículo, né? Ora, os 10 mandamentos foram escritos por Deus e dados a Moisés no Monte Sinai. Foram escritos em 2 tábuas de pedras. Êxodo 31, 18, diz assim: aconteceu que quando o Senhor, tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escritas pelo dedo de Deus. Então foi o próprio Deus que escreveu essas 2 tábuas de pedras e as entregou a Moisés. Ora, os israelitas saíram do Egito, do meio da idolatria, uma terra de adoração a muitos deuses, porque para eles adorar vários deuses era muito fácil, porque já era acostumado mesmo. Quando ele recebeu as orientações de Moisés, que deveria adorar o Deus Criador, não foi difícil, porque já tinha costume de adorar vários deuses. Porém, era mais um na lista, né? E aí, para eles não foi difícil. O mais difícil é saber que tinha que adorar só ele. Só Jeová, né? É o Deus único, né? Aquele que criou todas as coisas, né? E mantém tudo sobre a sua direção. Então, para eles isso realmente era difícil, porque eles eram acostumados, né, a adorar vários deuses. E agora as orientações é para adorar um Deus só, um Deus único. E isso eu imagino que foi muito difícil para eles assimilar o conhecimento das normas da nação que iria surgir, seria a nação de Israel. De escravos, eles seriam o quê? Livres. E seriam uma nação. Lá no cativeiro, eles não tinham identidade nenhuma. Ali eles eram o quê? Eram escravos. O escravo é considerado como objetos. Não tem valor individual. O valor dele é o valor de um produto. O escravo é um produto. Quando ele não serve mais, ele é o quê? Ele é eliminado, né?
Então, Deus então tirou aquele povo com mãos poderosas, com sinais que Deus fez na terra do Egito, né? As 10 pragas que foi derramada ali, para que o próprio rei, o faraó, pudesse conhecer o poder desse grande Deus, que é o Deus Criador. Mas como o faraó não quis aceitar a ordem dada a ele por meio de Moisés e Arão, né, que estava ali presente, então Deus teve que usar esses meios para mostrar a ele, ao faraó e todos aqueles que fazem parte, né, do governo lá do Egito, compreender que Deus tem controle sobre todos os homens. É o que aconteceu no Egito. O faraó não aceitou as ordens dadas por Deus para deixar o povo de Israel ir adorá-lo, né? E Deus o povo de Israel foi escolhido por Deus para ser um povo evangelista, um povo que deveria levar o conhecimento desse Deus para todas as nações. Deveriam ser, né, aquele povo devia ser preparado para fazê-lo. Então, o único obstáculo que havia é a imposição do rei que dominava aqueles escravos. E assim aconteceu. Os hebreus, através de Moisés, eles foram libertos ali, por ordem de Deus, saíram do Egito e foi até o Monte Sinai, onde deveria receber ali as 2 tábuas de pedra, contendo ali as leis para o reino, para o novo reino, né? Para o reino de Israel. E havia várias leis, havia leis cerimoniais, as leis que para o ritual, né, do santuário, né? Eles teriam que construir um santuário por ordem de Deus e ali teriam que ministrar ali naquele santuário mediante as orientações dadas por Moisés ao sacerdote Arão. E assim, e outras leis, as leis civis, né? As leis de saúde também foi dada. Foram várias leis que foram dadas. Mas a lei que em destaque, que eu vou falar nesse momento, é os 10 mandamentos. Essa lei faz parte do decálogo. São os 10 preceitos que faz parte da lei de Deus, mas está dentro de um decálogo, né? Decálogo, você desce, né? 10 preceitos ali, registrado ali de uma forma resumida, é claro, né? Mas Deus achou por bem orientar o povo de Israel para conduzi-lo à justiça, para que eles pudessem ver como era o caráter de Deus. Então aqui nós vemos aqui o primeiro mandamento, lá diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento, né? Esse primeiro mandamento, ele mostra que não existe outro Deus para que as pessoas possam adorar a não ser o Deus Criador do universo. Nós sabemos que até hoje existem pessoas que adoram vários deuses, né? Tem pessoas que adoram a vaca, adoram vários tipos, né, de alguns animais, né, além da vaca. Então, esses deuses, na verdade, eles não são deuses, eles são criaturas criadas por Deus verdadeiro, né? Então, eles não têm poder para te fazer nada por você. Eles não podem salvá-lo de alguma coisa, salvar do pecado, né? O importante é salvar do pecado, né? Ele não pode fazer isso. Então, esses deuses são deuses considerados criados pela imaginação humana. Então, a adoração a outros deuses se espalhou através do mundo, né? Daquele tempo. Adorava o sol, adorava a lua, e a deusa Diana, né, dos Efésios, lá no tempo do Império Romano. Eles também prestavam culto
ao mitraísmo, né? A adoração ao sol, o Deus Tammuz, né? O Deus que lá no tempo da Torre de Babel, lá, o Nimrod, ele mesmo que se intitulava também como uma pessoa que seria um semideus. Então a tentativa do homem é ser um semideus, aquele que representa o Deus aqui na Terra. E na verdade a única pessoa que representa Deus na Terra é o próprio Senhor Jesus, porque ele é o Filho de Deus, ele que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Nenhum homem pode fazê-lo, se intitular como sendo um Deus, porque nós somos pecadores, somos fracos, somos mortais. Então, e Deus é imortal, ele não morre. Então, ninguém pode, por mais poderoso que seja, igualar o seu poder com o poder de um Deus que não morre, que criou esse universo complexo, né? Que é imenso, muitas galáxias, né? Planetas. Então, isso aí é muito complicado para uma pessoa se titular como Deus. Mas nós podemos também criar um Deus moderno, né? Quem sabe aquilo que vai substituir o Deus Criador. O celular, né? Que é a tecnologia de hoje, a pessoa às vezes fica mais tempo no celular e muitas vezes não tem tempo para fazer uma oração, para estudar a palavra de Deus, que até você pode ter uma Bíblia por meio do aplicativo, né? Baixando pelo celular você consegue, mas muitas pessoas não fazem assim, eles preferem baixar jogos, essas coisas e negligencia aquilo que é mais importante, que é a palavra de Deus. O nosso futuro vai depender disso, vai depender da nossa obediência a Deus. Então, se Israel não cumprisse as leis de Deus, o que aconteceria? Aconteceria a tragédia, porque a obediência a Deus era o resultado do sucesso daquele povo. Porque Deus, quando os tirou da terra do Egito, Deus cobriu eles de bênçãos. Eles eram um povo abençoado. Quando eles deixavam de obedecer a Deus, então as tragédias vinham, né, sobre eles. Os inimigos, quando os atacavam, né, os israelitas, eles não tinham defesa nenhuma, porque eles eram um povo despreparado, não sabiam lutar. Eles eram ex-escravos e dependiam do poder de Deus para a vitória. E sendo assim, eles eram totalmente dependentes, principalmente lá no deserto. No meio do deserto, que não tem alimento, não tem nada, e quem é que ia sustentar aquele povo? Só o próprio Deus mesmo. Que a provisão que eles levaram do Egito até naquele local, acabou-se. Acabou-se, porque não tem como produzir, então, se não produz, acaba. Então, aquilo que eles levaram acabou. Agora, era preciso confiar totalmente em Deus. E aí as leis eram necessárias para que eles pudessem ter uma vida espiritual melhor, e também ali tinha as leis que defendia a vida do ser humano, nesses mandamentos aí, dos 10 mandamentos. Então, Deus, então, ele escreveu esses mandamentos para orientá-los, para eles não ficarem como as outras nações, eles tinham leis também, mas essas leis não se comparavam com as leis que Deus tinha estabelecido ali no Monte Sinai. Se eles guardassem 9 mandamentos, eles seriam transgressores de todos, porque Deus escreveu 10 mandamentos com o seu próprio dedo, para que eles pudessem observar esse mandamento. E sendo assim, se eles não obedecessem aos mandamentos, Deus não estaria com ele, porque a base do governo de Deus é os seus, a lei que sai da mente dele. A lei de Deus é o próprio caráter dele, aquilo que Deus é. Então, se você não segue os mandamentos de Deus, então você não está sendo o quê? Assinalado como povo de Deus, porque esses mandamentos têm que ser gravados na mente, é assinalado na mente.
E o povo de Deus, essa é a norma do caráter que Deus estabeleceu. Não é por meio dessa lei que você vai ser salvo, é claro que não. Quem salva é o próprio Senhor Jesus. Mas obedecendo a esses mandamentos, você vai ter mais tranquilidade entre as pessoas. Se todos guardassem os mandamentos de Deus, não haveria ladrão, não haveria homicida, nada disso. Então a desobediência a Deus é que levou aos crimes. No caso aí do homicídio, né, que começou lá com Caim matando seu irmão Abel por causa da inveja, foram desobedecendo completamente às orientações de Deus. E aí o mundo, quando não segue o padrão divino de moralidade, de um padrão respeitoso, cai na corrupção mesmo. Porque se a pessoa deixa de obedecer à lei de Deus, cai na corrupção. É o que aconteceu aí. Adoração a outros deuses. E o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então a guarda dos mandamentos não é opção, não é uma opção, é real mesmo, é o dever de todos os homens fazê-lo, homens e mulheres, é guardar os mandamentos de Deus. A única salvaguarda do mundo é se apegar a Deus, porque o homem não consegue consertar esse mundo, quem vai consertar ele é Deus mesmo, e é através das leis de Deus que o mundo vai melhorar. Se os esforços humanos, por mais importante que sejam esses esforços, né, não é o suficiente para moralizar o mundo, tornar o mundo melhor. Se o mundo não voltar para Deus, então as coisas vão de mal a pior mesmo. Porque quando Deus criou esse mundo, Deus criou o mundo perfeito. Mas veio o pecado e destruiu tudo. Então, quem vai consertar isso? Só o próprio Deus mesmo. O homem não tem força para isso. É claro que todos nós podemos fazer o nosso melhor, procurar melhorar a nossa convivência com as pessoas, no nosso bairro, né? Na sociedade, de uma forma geral, procurarmos sermos os melhores, obedecendo esse mandamento, né? Então, exatamente, é uma lei moral mesmo. Então, a imagem de escultura, ela revela que a pessoa não tem fé em Deus. Porque a fé, segundo a Bíblia, ela não é vista. Você não pode olhar para um objeto e falar assim, ó, eu acredito daquilo que eu estou vendo, não. A fé é a certeza daquilo que você não vê. Você nunca viu Deus, nem eu nunca vi, mas eu sei que Ele existe. Por que eu sei que Ele existe? Porque eu sei que Ele está lá no céu e está também aqui. Onde você está também, pode. Se você acreditar, Ele vai estar na sua presença aí. Então Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente porque sabe todas as coisas. Onipresente porque está em todos os lugares. E onipotente porque Ele é poderoso mesmo. Ninguém é mais poderoso que Deus. Ele que dá a vida aos seres humanos, a tudo que existe nesse planeta. Ele que dá vida, até as flores, toda aquela planta mais delicada, né? Deus dá vida, até aqueles micro-organismos, né? Deus dá vida para aqueles animais. Então, Deus é Ele que dá vida a todas as criaturas. Ora, então, se a vida vem de Deus, porque tem uma lei que governa essa vida. E essa lei precisa ser obedecida, para não desarrumar a casa, entendeu? Para não desequilibrar o planeta. Porque se você viola as leis, você vai desequilibrar a ordem.
que foi criada na eternidade. Isso foi criado na eternidade, isso não pode ser mudado. Então a imagem de escultura, ela é proibida pela Escritura. Seja ela religiosa, seja ela qualquer coisa que é para adoração. Se você pega uma imagem e usa para adoração, se você pega aí um quadro e ajoelha diante dele e passa a adorá-lo, você está praticando uma idolatria. Se você faz uma imagem bem esculpida, com a figura de um anjo, com a figura de qualquer um dos apóstolos do passado, dos santos do passado, você está cometendo uma idolatria, porque a Bíblia ensina a devemos adorar só o próprio Deus. Então, tudo que você fizer é uma idolatria. Isso aí desagrada a Deus, porque a Bíblia diz que não devemos adorar nenhuma dessas coisas. Então, se praticarmos a idolatria, nós estamos fazendo o contrário daquilo que Deus ordenou. Porque ele mesmo fala que vocês não viram nada, não viram a minha aparência, nem do que está, nada dos céus, que está lá no céu, acima do céu, e nem debaixo da terra. Então, para que vocês possam adorar, vocês não viram a minha face, né, a minha pessoa, para vocês fazerem uma imagem para adorar. Então, quem faz isso, ele está baseado em imaginação. Ele imagina uma pessoa e faz aquela imagem, imaginando que seja aquela pessoa, representando aquela pessoa, que na realidade aquela imagem não representa aquela pessoa. Então Deus proíbe esse tipo de adoração. Então a adoração feita a imagens, ela não é permitida pelas Escrituras. Se você faz isso, você não sabia, você fica sabendo. Que Deus pede adoração pela fé mesmo. Você não vê, mas você tem que acreditar que Ele existe. E Ele faz milagre mesmo. Você precisa de ajuda, joelha na sua casa mesmo. Eu acredito no Senhor, que é meu Deus, então, e acredito que o Senhor vai me dar o que eu quero, o que eu preciso, né? Para a minha vida, tanto física como espiritual. E Ele vai atendê-lo. Se você ajoelha na frente da imagem, você está direcionando a sua oração para aquela imagem. Mesmo vocês acreditando que existe, que ela está representando alguma coisa ali, que na realidade não está, né? Mas você acredita que ela está representando algum santo lá que viveu lá no passado. Mas isso aí, eu digo para você que a palavra de Deus não autoriza esse tipo de adoração. Isso foi criado pelo homem, esse tipo de adoração, né? Alguém no passado, líder religioso do passado, criou essa ideia de adoração a imagens, né? E essa adoração da imagem vem seguindo, né, até hoje, nos cultos, né, da Igreja Católica, né, não só da Igreja Católica, como do budismo, e outras religiões, né, hinduísmo. Então essas religiões não cristãs que adoram a imagem também estão cometendo um grande equívoco, porque muitas vezes até sem saber mesmo, por inocência mesmo, mas por mais sincero que seja, que as pessoas pensam que aquilo ali representa realmente aqueles santos que viveram no passado. Na realidade não representa ninguém. Aqui foi uma criação humana. O pessoal chega ali, você vê que tem imagem de todo tipo, a característica totalmente diferente da outra, né? Então aqui não representa ninguém. Por isso aqui, as Escrituras, ela é o nosso caminho, o nosso farol. Se você seguir por esse caminho aqui, você vai entender que Deus não pede que você adore nenhum tipo de obra de arte ali, para fins religiosos, é claro, né? Porque representação artística é uma coisa, mas quando você usa para adoração como Deus, aí já é outra coisa. Você está levando para o lado religioso, isso não pode. Você tem um retrato lá de um parente seu na parede, ou de qualquer paisagem, eu sei que for, isso não é mal nenhum.
desde que você não presta culto a essa obra de arte, né? Você não vai cultuar essa obra. Assim, eu adoro essa imagem, eu adoro isso. Então, se você fala isso, você está venerando aquilo que não é Deus. Aquilo representa a natureza, né? Representa aquilo que... Mas não é a Deus. Então você não pode fazer. Se você fizer, você está quebrando a lei de Deus. Está transgredindo os mandamentos. E se nós transgredirmos os mandamentos, o que vai acontecer? Nós não vamos passar no teste no final. Não vão passar no teste, porque quem escreveu a lei de Deus foi ele mesmo, não foi o homem que escreveu, né? Foi Deus que escreveu lá no início. O que o homem fez foi tirar cópias daquilo que Deus escreveu. O que eu estou lendo aqui é uma cópia, né? Na Bíblia é uma cópia daquilo que Deus escreveu lá no passado, mas aqui está retratando exatamente aquilo que é preciso, né? Que está lá. Muito bem. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse é o terceiro mandamento aqui. Inclui mais do que a menção descuidosa ou irada do nome de Deus. O povo de Israel era cauteloso. Quando eles falavam no nome de Deus, eles tinham o maior respeito. Eles evitavam até de usar. Eles tinham lá consoante, o alfabeto, no alfabeto hebraico, não tinha as vogais, tinha só consoantes. Mais tarde que isso foi sendo acrescentado isso aí, porque eles tinham tanto respeito na lei de Deus que nos cultos de Israel era muito reverente mesmo quanto ao nome de Deus, para que ninguém pudesse de respeitar o nome de Deus, falar levianamente o nome de Deus. Então, era uma coisa impressionante o respeito. Até hoje eles têm esse respeito, essa reverência das suas sinagogas, né, em volta do mundo, né, reverentemente se conduzindo ali naquele local de culto, né. Isso é uma coisa até muito bacana, interessante isso aí. Tomar o nome de Deus em vão não se deve, porque Deus não tem como inocente que tomar o seu nome em vão, né? Então não devemos fazer menção descuidada do nome de Deus. Levítico 19, versículo 12. Veja o que está escrito aqui. Nem jurareis falso pelo meu nome, jurar falso pelo nome de Deus, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Jurar por Deus, que eu estou falando a verdade, eu juro por Deus que eu estou falando a verdade, às vezes ele nem está falando a verdade coisíssima nenhuma, então isso é perigoso, não deve ser feito esse tipo de coisa, porque o nome de Deus precisa ser respeitado, né? Então, dessa forma, fazer brincadeiras irreverentes, né, com o nome de Deus, a pessoa brinca aí nos seus programas cômicos, né, fica ali fazendo brincadeira com o nome de Deus, isso aí é muito perigoso se a pessoa fazer isso. A pessoa pode se dar mal, não é que Deus é vingativo, né? Às vezes até é coisa inocente mesmo, brincadeira inocente, mas isso pode sim implicar em alguma coisa da vida dessa pessoa. Então, eu não estou aqui falando, sendo radical no falar assim, mas nós estamos tratando com pessoas santas, né? Que Deus é um ser santo. E nós não somos assim. Nós somos pecadores, então nós temos que ter o máximo respeito naquela pessoa que dá vida a tudo nesse planeta. É o rei do universo, né? Então aí que nós temos que ter cuidado, né? Mateus 5, 33 a 37. Outro assim ouviste que foi dito aos antigos, não te jurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo, né, de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podeis tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso
falar, aqui a orientação aqui. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que é passar disto é de procedência maligna. Então, aí que nós temos que ter cuidado, né? Aí vocês viram aí as orientações que Jesus deu lá no Sermão da Montanha, né? Em relação a Deus, né? O nome de Deus é o próprio caráter. Naquele tempo, as pessoas é reconhecido pelo nome. Quando alguém fala assim, olha, família tal, o nome dele é tal, então, não, eu conheço essa família é respeitada, então eles faziam negócio ali, porque confiavam naquela família, que aquela família, só pelo nome. Hoje você não pode fazer isso mais. Alguém vai dizer, eu chamo fulano, e você vai fechar um negócio, aí você pode quebrar a cara, né? Hoje você não pode. Antigamente, a família, o nome era muito respeitado. Então, o nome de Deus tem que ser respeitado mesmo. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então aqui é o quarto mandamento. Então não é o domingo que é o dia santificado por Deus. Então é claro que nós aprendemos assim, que o domingo é o dia da ressurreição de Cristo. Na verdade, Jesus não mandou ninguém guardar o domingo. Você pode olhar a Bíblia de capa a capa, você não vai achar nada escrito lá que Deus tenha mandado guardar o domingo. Isso aí foi... Então o que eles fizeram? Então ali escreveram ali, fizeram ali uma instituição chamada apostólica, e ali colocou ali a festividade no domingo, falando ali, declarado ali nessa constituição apostólica que o domingo seria o dia em homenagem à ressurreição de Jesus. E muitos daquele tempo acreditavam que aquilo veio dos apóstolos. Na verdade não foi. Aquilo foi criado por eles mesmos ali, por líder religioso posterior, que os apóstolos não deixaram nada escrito acerca do domingo. Paulo não deixou, o próprio Senhor Jesus, depois da ressurreição, ele não falou nada para as mulheres que foram ali ao sepulcro, para embalsamá-lo, né? Que era o costume da época. Ele já tinha sido ressuscitado e apareceu para Maria Madalena, e ele não disse nada para ela que deveria guardar o domingo, o primeiro dia da semana. Depois que ele subiu para o céu, ele deixou ordem para os discípulos de ir pregar o evangelho ao mundo. Mas não falou para eles para guardar no domingo. Então, isso aí isso foi vindo através da história da igreja, posterior à igreja apostólica, e até chegar no tempo de Roma papal, da igreja romana papal. Aí então foi instituído definitivamente, por meio de decreto, a guarda do domingo, passando por cima da escritura sagrada, seguindo apenas tradições do passado. Vieram guardando o domingo ali, muitas vezes guardavam até os 2 dias, guardavam o sábado e guardavam o domingo. Então, até que deixaram um grupo, uma grande, deixaram de guardar o sábado para guardar o domingo. Então, isso aí foi acontecendo através dos tempos ali, posteriores ali. Como Paulo já tinha dito lá, que ia entrar a apostasia da igreja cristã, e realmente entrou mesmo. Essa foi a porta da apostasia religiosa mesmo, da corrupção religiosa. Então, a guarda do domingo é realmente um erro. Um erro teológico também, é um erro teológico, porque o domingo não foi instituído na Bíblia como guarda, apenas uma tradição da igreja. E essa tradição da igreja, ela não é correta, porque existe tradição que é boa, mas essa não é, porque ela não tem base nas escrituras.
Então isso aí não deve, porque aqui manda santificar o sábado, não é o domingo. E quem descansou no sábado é o próprio Deus. Ele não descansou no domingo. Então se ele e outro estudo que nós temos aí, eu tenho até um vídeo lançado aí, que é o sinal de Deus, vocês vão ver lá, tudo que eu estou falando aqui, lá está sendo bem comentado a esse respeito. Então, o próprio Jesus mesmo falou assim, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, né? Então está em Marcos 2:27. O próprio Jesus mesmo que estabeleceu esse dia lá no Éden. Não havia nenhum judeu lá nesse tempo, era os dois caras lá que estavam lá, era três, né? Era Deus, Adão e Eva. Estava lá descansando no sétimo dia, o sábado, o último dia da semana. Não é qualquer dia da semana, não. É o último dia da semana que finalizou a criação de Deus. Está entendendo? O céu e a terra foi criado em 6 dias. Aqui está de acordo com Êxodo 20. Diz aí, ó. Em 6 dias fez o céu e a terra, e no sétimo descansou. É muito claro isso aí. Ele não falou que descansou no domingo. Você pode ver lá no livro de Gênesis, lá, mostrando ali, ó, a criação de Deus em detalhes ali, né? Então ali não fala que Deus descansou no primeiro dia da semana. Ele descansou depois que ele terminou a criação. Então seria até uma coisa esquisita, né? Ele foi que descansou de tudo que fez no primeiro dia da semana, no dia que ele começou a criar as coisas ali. Então não dá, né? O 5º mandamento é: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É realmente, porque, olha, veja bem, a sociedade, ela só pode ser uma sociedade justa, uma sociedade que busca os interesses das outras demais pessoas, uma sociedade amorosa, né? Para ter uma sociedade dessa, é preciso que os filhos, lá na infância, né? Aí já começa lá na infância, a educação dos filhos, preparando os filhos, para viver na sociedade. O lar é a base da sociedade. Se você destrói o lar, você destrói a sociedade. Se você ensina os filhos lá da forma errada, aquilo vai refletir no futuro deles. Então, quem é que é responsável por isso? Os pais. Eles que são os sacerdotes da família. A mãe é sacerdotisa e o pai é o sacerdote. É fácil você entender isso. Então, o lar, é lá no lar que a criança aprende, por meio dos pais, a respeitarem as demais pessoas. E também o seu caráter vai sendo moldado ali no lar. Então é dessa forma, a criança vai copiando os pais, ele vai observando cada movimento dos pais, o que ele faz, o que ele fala. Então ali eles vão aprendendo. Se o pai ele é responsável, ele é um pai que tem cuidado de manter o lar com respeito, né? Respeitando a esposa respeitando o marido ali, os filhos vão copiar aquilo. Tudo que o pai fizer, o pai e a mãe fizer, os filhos vai assimilar essa influência. Se a influência for negativa, eles também vão passar essa influência negativa para a sociedade. E aí, então, quem não respeita pai e mãe, bom filho ou boa filha não é. Está entendendo? Porque é preciso respeitá-los. Porque você precisa meditar bem numa mãe e no pai. A responsabilidade que essa mãe... É claro, estou falando de uma mãe que é mãe mesmo, um pai que assume o compromisso de ser pai. Não a pessoa que simplesmente colocou ali no mundo ali e deixou para lá, não. Estou falando aquelas pessoas que são responsáveis. Esse pai e essa mãe, ela vai fazer de tudo para que o seu filho tenha um caráter que
possa representá-los, né, perante a sociedade. Ali, pessoal, esse aqui é uma pessoa de bem, é um cidadão de bem. Ele exerce a sua cidadania de uma forma correta ali. Ele cumpre as leis do país, cumpre as leis de Deus, né? Então, esse cidadão, ele vai passar uma influência positiva para melhorar a sua comunidade, melhorar onde ele estiver exercendo alguma função, alguma coisa, ele vai fazendo com responsabilidade. Ele vai ter uma vida responsável. Então isso se aprende aonde? No lar. Então os filhos precisam respeitar os pais, mas o respeito também vem dos pais também para os filhos. Então isso aí recebe para dar. Os filhos recebem e ele vai contribuir para respeitar os pais. Então é dessa forma aí que funciona, hein? Se eles não recebem essa educação, aí então os pais vão ser respeitados mesmo. Eles vão, quando acontecer alguma coisa com os filhos, os pais vão ter que ter dor de cabeça mesmo para tentar contornar a situação. Porque poderia ter sido feito lá atrás, né? Lá na infância, e não foi feito. E aqui em Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então é aí que entra a boa administração da família. É preciso ter essa administração correta. Administrar os filhos. Procurar educar da melhor maneira possível. É claro que não existe um lar perfeito. Não existe ninguém perfeito, impecável. A pessoa que fala, isso aqui é um santo, não. Mas a pessoa tem que procurar errar menos. Entendendo? E ali, então, eles vão copiando aquilo. Se você fizer de errado, ele vai copiar aquilo. É mais fácil seguir o errado do que seguir o certo. Então, é isso que eu digo para você. E o 6º mandamento: não matarás. A vida humana pertence a Deus. É um assunto extenso, né? Esse assunto aí de não matar, e é divergente também. As opiniões aí se divergem, é claro, né? Matar. Muito bem. A pessoa pode matar de muitas maneiras. Muitas vezes a pessoa fala até por brincadeira. Tem coisa que a pessoa fala: eu estou com fome, quero matar a minha fome. Então, é uma conotação boa, né? Alguém, eu estou aí, eu quero matar a minha sede, né? Então a palavra representa muitas coisas, essas palavras. A situação é interessante, isso que eu disse, não matar. Muito bem. Outra coisa que você pode também matar é a esperança de alguém. Você tira a esperança daquela pessoa e aquela pessoa não se desenvolve mais. Então você matou o sonho daquela pessoa. E aí nós temos que ter cuidado para não fazer isso, né? Nós temos que passar esperança nas pessoas, não tirar a esperança de ninguém. Então você está matando a esperança de alguém que poderá no futuro não ter sucesso por tua causa. Então tem muitas maneiras de matar. Quando diz não matarás, há crime hediondo, segundo a Bíblia, que era permitido, sim, matar. No Velho Testamento, pelo menos, quando alguém matava outro, a vida dele também era tirada. Então, olho por olho, dente por dente, era dessa forma. Então, se alguém matava, ele também era exigido dele a vida dele, em troca da outra, que foi perdida, né? Foi aniquilada, né? Então, é assim que acontecia. Quando alguém, por exemplo, matar para defender a família, por agressão de pessoas, de assaltantes, de ladrões, ou mesmo inimigo lá que atacava o acampamento do povo de Israel, que viver como nômades por alguns tempos, né? Vários anos, né? Como nômades, morando lá em tendas.
E era comum, às vezes, entrar alguém ali e tentar agredir, para assaltar, qualquer coisa, para roubar. E aquela pessoa, às vezes, revidava e matava aquele ali. Depois, quando Israel se estabeleceu definitivamente em Canaã, quando eles conquistaram a terra de Canaã, então foram construídas diversas cidades de refúgio para proteger essas pessoas que mataram por legítima defesa. Os parentes poderiam vingar a morte daquele que perdeu a vida lá, né? Num caso, por exemplo, um acidente de trabalho ali, você está trabalhando e de repente ali, você vai, sem querer ali, por um acidente, você tira a vida de uma pessoa ali. Então você não quis matá-lo, mas isso aconteceu. Aí você tinha um local de refúgio. Então, quando fala em matar, é meio divergente aqui. Mas tinha-se a pena de morte para crimes, né, que eram considerados hediondos, né? E também isso aí até perdurou no tempo de Cristo. Mesmo o povo romano, alguns penduravam na cruz, pegavam aqueles criminosos lá e crucificavam eles. O próprio Jesus foi morto numa cruz lá sem cometer crime nenhum. Às vezes matava até inocente também, eles matavam. Então era a pena de morte da época, era crucificar mesmo. Ou então cortava o pescoço lá com a espada lá, matava o camarada. E veja bem, então, mas Jesus, vamos ver o que Jesus falou aqui no Sermão da Montanha. Ele disse assim, Mateus 5:21. Ouvis que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo, quem matar será réu de juízo. Existe o caminho correto. Qual é o caminho correto? Não é você vingar. Deus não colocou na nossa mão essa autoridade de matar os outros, de matar, sair matando as pessoas. Não, para isso tem as autoridades. Se alguém está te prejudicando de alguma forma, você vai às autoridades. Porque eles são instituídos exatamente para punir os culpados. Ou se vai prendê-lo ali, ou o que vai fazer com eles, ali eles têm autoridade para fazer isso aí. Então, se a pessoa não quer ser punido pelas autoridades, ele procura dar certo, obedecendo às leis de Deus. Não roubando, não matando, não violando o lar das pessoas para tirar as coisas de lá, ou mesmo atacar a família, né? Então, se a pessoa viver bem na sociedade, obedecendo às leis, ele não tem que se temer às autoridades, ele não vai ser punido por lei nenhuma, né? Então, e aqui é interessante que lá em Romanos 13, versículo 4, lá diz assim, falando sobre as autoridades, né? No caso aí é o policiamento da época, né? Ali no tempo do Império Romano. E diz assim, pois ela serve a Deus para o teu bem, as autoridades aqui. Mas se fizer o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada. Por que um soldado leva um revólver na cintura? É para enfeitar a cintura dele? Não. Se o bandido ali dá ordem para a prisão, o bandido, e ele parte para cima do policial atirando, ele atira e mata ele. Mas ela tem autoridade para fazer, porque o caminho certo é não fazer, está entendendo? É procurar imobilizar o prisioneiro de uma forma que, se conseguir fazer isso, e levá-lo preso mesmo para ser julgado. Esse é o caminho. Mas quando o caminho não é esse, não há condições de fazer isso, claro que o soldado vai ter que se defender, né? Então, o que vai acontecer? Essa pessoa que desrespeitou a lei poderá perder a vida. Então, por isso diz assim, não é à toa que ela traz a espada na cintura. Então, naquele tempo era comum, hoje é revólver, cacetete, essa coisa. Mas no passado era espada mesmo, a gente andava armado com a espada, punhal, espada e tudo. Se alguém não respeitava as autoridades, tinha espada em cima dele. Era assim no tempo dos romanos, no tempo lá dos reis do passado, né, que existia autoridade para defender aquele povo ali, ou mesmo até para
assaltar o povo, os reis mesmo, às vezes usavam até para assaltar o povo mesmo ali, porque muitos reis eram até corruptos, né? Mas isso aí não é o mérito aqui nesse estudo aqui, né? Então, se faz o bem, você vai colher o bem. Aqui que você plantar, você vai colher. Se você faz o bem, você vai colher o bem. Mas se você faz o mal, você vai colher o mal. Mesmo que alguém não reconheça que você está fazendo o bem, mas aquele em cima reconhece. É só que você está andando de acordo com as normas, com as leis, né? Nós temos que respeitar as leis do país. Porque se você não respeita as leis do país, você parte para a violência, atacar os governos, né? Igual que tentando matar o governo, isso aí você está caçando o quê? Como você está procurando encrenca mesmo, você está querendo ser condenado, ser punido pela lei. É o que acontece, né? A pessoa, sim, a pessoa tem que reivindicar a sua lei de uma forma correta, buscando orientações, vai lá, busca, por isso que as autoridades foram instituídas para o nosso bem. Nós temos que cumprir o nosso dever como cidadão. Então, vamos para frente. 7º mandamento, não adulterarás. Olha, o comportamento sexual ideal é praticado por um homem e uma mulher, né? Dentro do matrimônio. Fora do matrimônio, não. Seja eu falar amaziado, uns falam até amigado mesmo, fulano está amigado. E às vezes viu muito tempo junto ali e não dá problema nenhum. Mas só que essa pessoa, às vezes, ele não tem esse conhecimento aqui, ó, da palavra de Deus. Então, viu muito tempo ali e às vezes institui até o lado dessa forma, assim. E às vezes uma pessoa casa e nem vive tão bem assim. Mas aqui, o plano de Deus é esse aqui, nós não podemos mudar. Diz assim, ó, o homem e uma mulher dentro do matrimônio. E do respeito mútuo também, é preciso que haja respeito entre o homem e a mulher ao homem também. Então um tem que respeitar o outro. Se no casamento não há respeito, então não existe casamento nenhum. A pessoa satisfaz o seu desejo sexual e descarta aquela pessoa. Isso aí, na Bíblia, é considerado imundícia, quer dizer, imoralidade. E Deus não gosta da imoralidade, por isso que ele estabeleceu essas orientações, para que o lar seja um lar realmente santificado pelo poder de Deus, né? Pelas bênçãos de Deus, ser um lar abençoado. E dentro do lar precisa ter o quê? Precisa ter esse respeito para passar para os filhos também. Senão aquilo vai virar uma baderna, uma bagunça tremenda, né? Então, hoje no mundo, o adultério virou moda, quer dizer, é ensinado na televisão, nas novelas, ali, que larga o marido, arruma outra ali, troca de marido, aquela coisa. Mas isso aí são opiniões humanas, que não correspondem à realidade, aquilo que Deus estabeleceu no passado, lá no Éden. Deus estabeleceu o casamento para ser um casamento feliz. E hoje, por que ele não é feliz? Por que as pessoas não são felizes? Porque não segue o padrão divino. Essa é a verdade, não segue o padrão divino, procurando satisfazer os seus desejos carnais. E depois aquilo ali descarta aquilo como fosse um objeto, pronto. Ali simplesmente vai na justiça lá e pede o divórcio. E pronto, isso foi aconteceu no tempo de Moisés. O povo de Israel faz isso no passado, o divórcio é antigo, não é uma coisa moderna. E quem sofre com isso? Eu pergunto para você, quem sofre com isso? É os seus filhos, suas filhas. Vai ficar aí com o lar dividido, a mãe vai para um lado, o pai vai para o outro, o filho vai ficar com o pai ou fica com a mãe, fica aquela confusão. Depois um quer que o outro vá lá ver os filhos, fica aquela bagunça. E o filho vai ficando o quê? Cada vez mais traumatizado com isso aí. Isso pode influenciar na mente da criança mais tarde, vai prejudicar de alguma forma. Então, esse mandamento aí, ele é primordial. Se for seguido, como está aqui, vai trazer benefício para todas as pessoas. Sexo antes do casamento não é permitido. Eles fazem, eles praticam. Juventude aí, os adolescentes, muitos fazem isso.
isso vai dar problema. Vai dar um problema mesmo. Isso aí. Crianças sem lar, né? Ou mães que não têm preparo para criar os filhos, não tem ainda estrutura para isso, não está preparada para manter uma família, né? Organizada, não tem nem emprego, não tem nem como sustentar esses filhos. Muitas delas pegam as crianças e jogam no lixo. É o que tem acontecido muitas vezes, isso aí, deixa na rua. E aí a sociedade hoje fica o quê? Fica prejudicada com isso aí. A moralidade que passa aí é uma coisa terrível. Então Deus colocou os mandamentos para resolver esse tipo de problema. Então o que aconteceu no passado foi exatamente isso. Lá dentro do povo de Deus houve um tipo de adultério, lá prostituição e tudo, e Deus agiu daquela forma. E aquelas pessoas ali, algumas delas foram até o quê? Receberam a punição por causa disso aí. Então, o caminho certo é obedecer os mandamentos de Deus mesmo. Deus é um Deus que ama as pessoas, mas Ele é um Deus que quer que as pessoas também o respeitem, obedeçam as suas leis. Porque Ele é amor, mas é justiça também. E Ele age de uma forma justa. E no dia do julgamento final, quando as pessoas vão receber a pena, eles vão ser julgados pela lei de Deus. Se você não obedece à lei, você não pratica a lei, você vai ficar de fora do reino de Deus. Como é que você vai viver no reino de Deus se você não ama a lei de Deus? Não tem como. Se você odeia a lei de Deus, você não vai entrar lá. Não é assim que acontece nos governos do mundo. Quando você é contra o governo, o que acontece? Quando você começa a prejudicar o governo, ele arruma uma maneira de tirar você da frente dele. Se principalmente for um governo aí que é um governo autoritário, ele vai mandar até matá-lo. O que acontece é porque você está contra o governo, contra as leis dele. Às vezes as leis nem são tão boas assim, mas ele insiste que essa lei tem que ser obedecida. Não é o caso de Deus, né? As leis dele são justas. E são boas também. Diz o apóstolo São Paulo que as leis são justas e boas. Nós que somos injustos e imperfeitos. Às vezes a gente quer fazer as coisas certas e acaba fazendo errado. É aí que entra Jesus. Você pede perdão pelo que você fez errado e você vai seguir os mandamentos de Deus. Voltar a praticar o certo, deixar de fazer o errado para fazer o certo. Oitavo mandamento, não furtarás. Esse é o oitavo do decálogo, né? Mostra ao homem o respeito para com a propriedade alheia. Veja bem, imagina se você tem uma casa lá, não existe esse mandamento. O camarada entra lá e rouba sua televisão, rouba qualquer coisa que você tiver lá, que não tem lei. Quando alguém fala assim, mas você me roubou, você vai, onde está essa lei que proíbe roubar? E aí, como é que você vai explicar isso? Você vai, levou e você perdeu. Então, por isso que essas leis são importantes na vida das pessoas. O cidadão tem que obedecer mesmo às leis de Deus, né? A pessoa pegar o que não lhe pertence, está cometendo uma transgressão mesmo da lei, porque a Bíblia ensina você a trabalhar. A pessoa precisa trabalhar para conseguir aquilo que ele pretende ter. O resultado final de uma pessoa que trabalha é o quê? É conseguir aquilo que ele pretende construir no futuro. Você quer construir uma casa e vai ter que trabalhar para fazer essa casa. Construir essa casa, comprar um lote e construir. Não é roubando os outros. Você não vai assaltar os outros para fazer. Se você assalta para fazer isso, você está entrando no caminho da morte mesmo. A pessoa que vai roubar as pessoas, ele pode perder a vida. Alguém pode atirar nele e matar ele. Ele pode perder a vida. Então é um risco, o roubo é um risco. Agora a pessoa trabalha honestamente, está trabalhando ali, né? Ele está trabalhando, quer dizer, Deus vai abençoá-lo, porque é com o suor do rosto mesmo, é molhando a camisa mesmo, é tendo dor de cabeça mesmo, enfrentando ali o público, que vai enfrentar ali a carga diária de trabalho ali, e é cansativo mesmo. Você vai ter que encarar essas coisas. Então, é a forma correta de ganhar a vida, é assim. Então, quem fizer de uma forma errada, ele é um transgressor da lei de Deus.
E aí o que acontece? Nossa vida na Terra ela é curta. Se você faz isso, e na eternidade, o que você vai fazer lá na eternidade? O que você vai apresentar para Deus lá na eternidade? Você vai se apresentar como um transgressor da lei e vai ficar de fora do reino dele? Não. O nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Olha, é claro que não deve fazer mesmo, dar falso testemunho. Mas você é chamado para depor perante a autoridade judiciária, né? Perante a autoridade judiciária, ali é dito para você falar a verdade. Chega você começa a falar mentira lá, não, ele fez isso, na verdade ele não fez, então você está o quê? Está tentando destruir aquela pessoa. E dar um falso testemunho perante Deus é um pecado muito grave, gravíssimo isso aqui. É uma falsificação da verdade, não pode. A pessoa tem que falar sim, sim, não, não. Entendeu? Aconteceu isso? Sim. E você provar que aconteceu mesmo. Se aconteceu, não aconteceu. Eu provo que não aconteceu. Tem que ser coisa, mediante prova. Esse negócio da pessoa falar, eu acho que aconteceu isso, isso aí não pode. A fake news não pode. A fake news é pecado. Pecado perante as leis do país e perante as leis de Deus também. Deus não gosta de fake news. A pessoa tem que procurar ser honesto naquilo que ele faz. A fala dele tem que ser correta. Ele não pode, quer dizer, rebaixar uma pessoa ali pela aparência. Mas eu acho que aquele camarada ali é um transgressor ali da lei, é um criminoso, um ladrão. Mas se você não pode provar isso, então você está correndo o risco de ser processado. Ali as leis vão bater na sua cabeça. Então o caminho certo é você ter prova. Quando você falar alguma coisa, alguém te perguntar, você sabe disso? Ah, eu não sei. Sinceramente não sei. Você sabe que aconteceu isso? Não, não sei. Pronto, é o caminho certo. Se você não sabe, não sabe mesmo. Você não tem que ficar inventando nada para atrapalhar a vida do outro, que já está toda atrapalhada mesmo. Você vai tentar atrapalhar mais, ele já tem problema de sono, você ainda vai acrescentar mais problema para a pessoa? Não. Então, o falso testemunho não pode. Falso testemunho contra o teu próximo, não. O 10º mandamento é: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Ora, a cobiça, ela é um vício que dificilmente a pessoa se liberta dele, mas existe solução para a cobiça, existe. Só Jesus mesmo, para quebrar esse círculo vicioso da pessoa não se contentar com as coisas que tem. Às vezes a pessoa tem algo ali, mas ele quer ter mais. Eu quero ter mais, sempre mais. Então não importa eu adquirir de forma desonesta. Por exemplo, eu tenho a minha esposa, eu quero a mulher do meu amigo, porque eu acho que ela é mais bonita, ela é mais nova, eu quero ela para mim. Então eu vou passar por cima dele, eu vou arrumar um jeito lá e tirar ele do caminho para tomar a esposa dele. Então o cobiçoso está sempre cobiçando aquilo que não lhe pertence. Então é a casa, é o carro, é qualquer coisa. Então se você puder conseguir de uma forma desonesta, você vai fazê-lo. Porque o desejo dele é descontrolado, ele não sabe se controlar. E isso aí é um mal terrível. Então a pessoa tem que, o cobiçoso, quando ele se entrega a Jesus, ele tem que procurar estar sempre em oração e tudo, para que ele vença esse hábito, que é a cobiça. É um pecado terrível. Tem que vencer esse hábito por meio de Jesus. É claro que é difícil você vencer qualquer tipo de pecado sem que você não entregue isso na mão do Senhor e se arrependa dele. E tenha o desejo de fazer as coisas certas. Se você não deseja fazer as coisas certas, então você vai viver mesmo sendo um cobiçoso, sendo um desrespeitador da família do outro aí, tentando tomar as coisas que não lhe pertencem. Isso aí é mal. Você pode se dar mal com isso aí também.
Então esses mandamentos, quem cumprir esse mandamento, ele sendo observado, vai impedir você de sofrer grande problema no futuro, né? Você vai o quê? Você vai viver mais tempo sobre a terra. Vai ter uma vida mais longa ou pouco. Agora, se você desrespeitá-los, você vai viver pouco tempo mesmo. Alguém vai talvez não observa a lei, vai o que vai fazer? Vai tirar sua vida por causa disso aí. Então você precisa ter cuidado. Trabalhar honestamente, não desejar as coisas que não lhe pertencem. Você precisa desejar, o desejo não é pecado, você desejar não é. Mas que o desejo seu seja honesto. Eu desejo ter um emprego. Mas veja bem, como é que a palavra pode ter vários sentidos das palavras. Eu desejo ter uma família feliz, eu desejo ser um cristão, eu desejo estudar, isso não é pecado. Mas quando esse desejo é descontrolado, é um desejo que vai prejudicar as pessoas, vai prejudicar ele e as outras pessoas, não tem controle, a mente dele não se controla naquilo. Então ele quer ter tudo, porque sempre ele está querendo mais, sempre está querendo, nada, ele não satisfaz com nada. Então isso aí chama cobiçoso, ou cobiçosa, né? Então essa palavra cobiçoso é aquele que está além dos seus limites. É um hábito além do limite. Então isso aí é considerado pecado. Então, isso tem que ficar claro aqui. Aqui apresentei os 10 mandamentos e os comentários sobre eles. Espero que você, pelo poder de Cristo, leve a sério essas orientações. É claro que eu falei de uma forma resumida, né? Mas tem mais coisas sobre isso aí, que vocês poderão, no seu dia a dia, você saber o que é certo e o que é errado. E tentar optar para o lado certo. Aí vocês vão viver tranquilo, com a sua família, com os seus filhos. São orientações básicas para a nossa vida espiritual, que é uma base mesmo para a sociedade. E se nós queremos viver bem na sociedade, nós teremos que praticar as leis de Deus, viver de acordo com os seus princípios. Então, se você gostou, clique em eu gostei, inscreva-se no canal, ative o sininho, né? Compartilhe essas palavras com as pessoas que você conhece e aqueles que são teus amigos, que não são também, você passa para frente também. Aqui é bom passar para frente, né? Agradeço a você, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, né? E te aguardo no próximo, né? Até lá. Deus te abençoe.